Amém. Que a graça e que a paz do nosso Senhor esteja com cada um nessa noite. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. Apareceu-lhes um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e foram tomados de grande temor. O anjo lhe disse: Não temais, eu vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos até Belém, vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. Foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino, lhes fora dita. Todos os que ouviram maravilharam-se dos que os pastores lhe diziam. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando no coração. Voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém? Até aí? Aleluia. Pode se assentar? Amém. Ah, Senhor Jesus, que o Senhor possa falar através de mim nessa noite. Amém. Amém. Essa passagem, esse trecho que eu li, é a respeito do nascimento de Jesus. Infelizmente, essa palavra só é pregada no período de Natal, na época de Natal. Eu, pelo menos, só ouvi falar essa mensagem no período de Natal, sobre o nascimento de Jesus e sobre os anjos se manifestando para os pastores. É uma pena que essa mensagem só é pregada nessa época do ano, infelizmente. Tanto, eu não sei qual que é o mais importante na vida de Jesus, se é o seu nascimento ou se é a sua morte. Eu, particularmente, não sei mensurar qual que é mais importante. Eu, particularmente, fico na dúvida em falar qual que é mais importante. O que é mais importante? O nascimento de Jesus ou o sacrifício de Jesus na cruz? Eu confesso, se eu tivesse esse tipo de pergunta, eu não saberia responder. Mas havia várias profecias, existiam várias profecias acerca de Jesus, acerca do Messias esperado para o povo judeu. E a primeira profecia está lá em Gênesis 3,15, quando Deus disse para a serpente que em algum período, em algum momento da história, nasceria um homem que pisaria a cabeça da serpente. Em algum momento da história, que a semente da mulher esmagaria a cabeça de Satanás, esmagaria a cabeça da serpente. Nessa noite eu quero trazer uma mensagem um pouco mais tranquila. Será mais agradável, entre aspas, não significa que ela seja menos importante. Então eu acredito que quando Satanás ele ouviu essa sentença de Deus, eu imagino que Satanás deve ter ficado doido lá no inferno. Eu particularmente acredito. A Bíblia não fala, mas eu imagino. E Satanás deve ter ficado doido. Gente, vai nascer um que vai pisar na minha cabeça. Satanás reuniu todos os demônios lá do inferno. Vamos fazer uma reunião aqui agora. Não, quem será? Não, mestre, calma, não vai ser assim não. Não, Deus falou que vai chegar, vamos vigiar o homem e a mulher. Alguma coisa vai acontecer com a mulher, que vai sair alguma coisa que vai vir me derrotar. Não, mestre, pode ficar tranquilo que a gente vai ficar de olho. Aí nasce Caim. Ih, mestre, a palavra de Deus se cumpriu ali, ó. Nasceu um homem, nasceu um varão. Não vamos deixar não, vamos deixar. Vai ser ele que vai pisar na minha cabeça, não pode. Não vai de jeito nenhum. E a palavra fala que Caim, sentindo ciúmes de Abel, ele mata Abel. Então Caim ele não poderia ser o Messias esperado. Ele não poderia ser aquele que restauraria
a comunhão do homem caído para com Deus de novo. Ele não poderia ser. Acredito que Satanás ficou mais satisfeito. Graças a mim que a palavra de Deus falhou. A semente da mulher não pisou na minha cabeça. Não pisou na minha cabeça. Mas só que Adão e Eva tiveram muitos filhos e muitas filhas. Mas Satanás, ele ficou de olho. Ele ficou de olho. Então Caim, ele era mais ou menos um tipo de candidato a pisar na cabeça da serpente. Porque Caim era igual o pai dele. Caim era lavrador. Caim era o nascido de mulher. Caim tinha todas as características daquele que pisaria na cabeça da serpente. Mas Satanás conseguiu enganar ele, colocando raiva, colocando ódio no coração dele. E ele conseguiu matar seu irmão por ciúmes. Então, por esse motivo, ele não conseguiu ser aquele descendente que pisaria a cabeça da serpente. Um pouquinho mais para frente nasce Noé. Aí um demôniozinho, Satanás, deve ter falado para o diabo: olha, ô mestre, ó, nasceu mais um aí, esse é diferente, hein? Esse é o único de toda a terra que é fiel a Deus. É o único, hein? É mesmo? Então vamos lá, vamos conferir. Eu acredito que Satanás veio até a terra e viu. Realmente, é perigoso esse homem. De todo mundo, de todas as pessoas, só esse homem obedece a Deus? Vamos ficar de olho, Ih, ele está falando que vai vir um dilúvio por aí. Vamos ver se é verdade. Ih, ele está construindo um barco, está construindo uma arca. Vamos ficar de olho. E Deus exerce o juízo, descendo o dilúvio. Acredito que Satanás ficou endemoniado naquela hora. Meu Deus, é esse homem. É Noé que vai pisar na minha cabeça. É ele. Mas a palavra de Deus fala que Noé, saindo da arca, ele foi comemorar. Ele bebe vinho. Ele bebe lá uma quantidade extrema de vinho que ele fica bêbado. A Bíblia não fala o que é, mas ele faz uma besteira lá. Então ele excedeu no vinho. Então ele fica bêbado. Então Noé também não pode ser aquele homem que pisaria a cabeça da serpente. Noé ficou embriagado e não era esse homem. Depois de muito tempo, Deus levanta Abraão. Todo mundo sabe que Abraão era um homem de fé. Tanto que no Novo Testamento fala dos heróis da fé. Abraão era conhecido como um homem que tem muita fé. É o herói da fé. É Abraão. Então Abraão era um homem crente. Fiel a Deus, justo. Caminhava com Deus. Era um homem que Deus, o próprio Deus, o Deus Pai, chamava ele de amigo. Satanás disse: não, é esse, agora é esse. Agora é esse tal de Abraão aí, ó. Porque Deus chamar um ser humano de amigo, não, tem alguma coisa com ele. Eu não sei o que é. Ih, mestre, será que é ele que vai pisar na sua cabeça? Não sei, não pode ser. Não será ele. Não será. E a Bíblia conta a trajetória de Abraão, só que ele tem um pequeno problema. Ele mente. Quando ele vai para o Egito, a Bíblia fala que Israel tem uma grande seca. Ele vai para o Egito. A Bíblia fala que Sara, sua esposa, era muito bonita. Muito bonita. Ele chega para Sara e fala assim: Sara, minha filha, olha, quando a gente chegar no Egito, os homens vão ficar tudo de zóio no você. Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar que você é minha irmã. Você é minha irmã. Tá? Não fala que você é minha esposa, você é minha irmã. E na verdade Sara era irmã dele, era meia-irmã dele. Então Abraão mentiu. Então por ele ter mentido, ele não pode ser o descendente que pisaria na cabeça da serpente. Mesmo Abraão sendo um homem de fé, obediente, mesmo ele tendo um amor tão grande por Deus ao ponto de sacrificar o seu próprio filho, o seu único filho Isaque, aquele que amava. Abraão era guerreiro, era um soldado. Mesmo assim ele falhou, mentindo, falando que Sara era sua irmã. Mas aparece o Isaque. Isaque, a tradução do Isaque significa aquele que ri, ou sorriso, ou riso. Isaque faz a mesma coisa que Abraão. Vai para um lugar, a mulher dele também é muito bonita, Rebeca. Ele fala assim: não, você fala que você é minha irmã, que você não é minha mulher. Isaque também comete o mesmo pecado. Nasce Jacó. Jacó não precisa nem falar. O nome dele significa enganador, mentiroso. Jacó trapaceou o pai, enganou o irmão. Então ele também não poderia ser esse descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Mas aí Jacó tem seu filho José. O menino crente é esse José. Menino crente.
Crente era esse menino José. A mulher do Potifar estava lá querendo ele. Vem cá, José. Vem cá, menino. Sai, demônio dos infernos. Sai, Satanás. Ele fala e corre da mulher de Potifar. Menino crente, crente, crente. Mas ele tem um defeito. Ele peca também. Ele confiou no copeiro do rei para que ele tirasse da prisão. Não confiou em Deus, que deu sonhos de riqueza e de liderança sobre a nação do Egito. Então, José também peca. José também falha. Então, a família de Abraão, ninguém serviu para pisar na cabeça da serpente. Eu acredito que Satanás, nesse momento, começa a ficar um pouco assim. Eu acho que não vai dar certo esse negócio não, hein? Mas vamos ficar de olho, vamos ver o que Deus vai aprontar. Algum tempo depois, 400 anos depois, Deus levanta Moisés. Então, Moisés é salvo milagrosamente das águas do rio Nilo. Quando a gente vê alguma novela, algum filme, algum desenho dessa parte, não é um rio calminho que passa assim, tranquilo, não. O rio Nilo era um rio muito perigoso, era um rio que era meio que descendo assim, e nesse rio tinha muito jacaré. Não era jacaré do tamanho de lagartixa, não. Era jacaré do tamanho de um hipopótamo. Era gigante os jacarés da época. Eram gigantes. Então, milagrosamente, Deus salva Moisés, o bebê Moisés, dentro de um cestinho de palha. E Deus salva milagrosamente até chegar, entre aspas, coincidentemente, no mesmo lugar que a filha de Faraó estava tomando banho. Coincidentemente, entre aspas. Ele ficou 40 anos no Egito, na melhor faculdade do mundo da época. Então Moisés não era um boco-moco, borocochô, não. A maior e melhor faculdade que existia na época era a faculdade do Egito. A melhor, a mais avançada. Aqui em Juiz de Fora seria como se fosse a suprema de lá. Era a melhor, era top de linha. E Moisés ficou lá 40 anos estudando na melhor faculdade do Egito, do mundo da época, né? Aprendeu sobre tudo, aprendeu sobre astronomia, aprendeu sobre ciências, aprendeu sobre matemática, aprendeu sobre várias coisas. O próprio Deus, depois ele fugiu, 40 anos depois, o próprio Deus se manifestava a ele. Deus também chama Moisés de amigo. Moisés, a Bíblia fala que não existia homem mais manso do que Moisés na face da terra. Ele era bondoso, ele era paciente. Então Satanás olhando esse menino, disse, rapaz, agora é diferente. Não era igual aos outros, não. Não era igual aos outros aí, ó. Tem alguma coisa diferente aí. Não, ele fala por Deus, Deus abre o mar. Ele fala, cai pão do céu todo dia. Não, esse menino aí é esse aí, ó. Esse aí que vai pisar na minha cabeça. Esse aí. Mas Moisés também erra. Moisés peca, ele desobedece. Deus manda, tinha 2 rochas no meio do caminho que verteu água. A primeira rocha, Deus manda que ele bata na rocha. Falei, Moisés, bate nessa rocha, quando você bater, água fluirá dessa rocha. E assim faz. Ele bateu, tudo bem. Mas na segunda rocha, Deus não fala para ele bater, fala para ele falar. A primeira rocha tipifica Cristo. Cristo sofrendo pelos nossos pecados. Cristo sendo moído, sendo maltratado pelos nossos pecados. A segunda rocha também é Cristo. Cristo, depois que ele ofereceu o seu sacrifício, aquela rocha tipifica o homem falando com Cristo, que Cristo gratuitamente oferecia rios de água viva. Mas Moisés, nervoso por causa do povo de Israel, nervoso, ele tinha que descontar alguém. Descontou na pedra. Ele dá-lhe uma burdoada na pedra e a pedra verte água. E por causa disso, Moisés não vai entrar na terra prometida. Porque ele bateu na rocha, na segunda rocha. Acredito que Satanás ficou. Quase, hein? Acho que se ele tivesse entrado, ele tinha pisado na minha cabeça, hein? Foi quase. Depois de Moisés, Deus levanta Josué. Josué era líder militar. Era discípulo direto de Moisés. Então, tudo que Moisés fez, Josué viu e aprendeu como é que faz. Josué era vitorioso, era invicto nas batalhas. Era estrategista. Era um soldado tipo a ser seguido por qualquer outro soldado de Israel. Josué, em um determinado momento, ele pede a Deus e ele para o sol. Ele pede que para o sol e a lua para que ele pudesse vencer a batalha. Então Josué também era um homem de oração. Mas ele peca também, ele tem um erro. Qual foi o erro? Ele foi conivente com o pecado de Acã.
Ele não foi misericordioso com o pecado de Acã. Por quê? Moisés, quando Miriam e Arão falaram contra Moisés, falaram assim, por que Deus só fala com você? Eu sou profeta, eu também sou profeta, também Deus fala comigo, por que você é mais importante do que a gente? Então Deus mandou os 3 ir para a tenda. Vamos lá que eu quero conversar com os 3. Deus fala com os 2. Eu falo com o profeta através de sonhos e através de visões, mas com Moisés eu falo face a face. E Deus exerce juízo sobre Miriam. Miriam fica leprosa. E Moisés intercede por Miriam. Não, Deus, não, por favor, tenha misericórdia dela. E Deus deixa a leprosa só 7 dias. Então Josué, sendo um discípulo direto de Moisés, ele teria que aprender a ser misericordioso também. Ele não foi com Acã. Ele não exerceu misericórdia, como seu mestre Moisés exerceu sobre Miriam. Era pecado do mesmo jeito, mas Deus queria que ele fosse misericordioso, assim como seu mestre Moisés. Deus levantou muitos homens. Deus levantou Sansão, que era forte, não tinha ninguém mais forte do que ele. Ele desobedeceu. Sansão levantou Gideão. Gideão foi incrédulo quando ele pediu vários sinais para Deus. Não, Deus, olha, eu acredito que o Senhor vai me usar. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um pouquinho de algodão, eu vou colocar aqui, ó. O algodão vai estar aqui. Vai serenar de noite. Se o algodão ficar seco e em volta estiver molhado, aí eu acredito que o Senhor vai me usar. E Deus faz isso. Deus, ó, eu acredito, mas para confirmar assim, para saber se é do Senhor, eu vou pegar outro pedaço de algodão, vou botar aqui no mesmo lugar. Então o algodão vai ficar molhado, em volta vai ficar seco. Se isso acontecer, eu vou acreditar que o Senhor está comigo. E Deus faz a mesma coisa. Aí eu falo assim, ó, Deus, ó, só para confirmar mesmo, assim. Aí Gideão pede vários sinais. Então não poderia ser ele. Ele foi incrédulo. O sacerdote Eli não poderia ser, por quê? Porque ele foi tolerante com o pecado dos seus filhos. O profeta Samuel, o juiz Samuel, ele era filho de uma mulher estéril. Ele era guerreiro, ele lutou em algumas batalhas. Ele foi juiz da nação de Israel. Ele foi o melhor profeta que Israel teve. Era sacerdote, tinha bom testemunho. No finalzinho da vida de Samuel, ele fez uma pergunta: existe alguma coisa contra mim? E as pessoas mais importantes do reino de Israel falam: não, nenhuma palavra sua é contra nós. Ou seja, Samuel viveu mais de 70 anos. Tinha bom testemunho durante a vida toda dele. E ainda assim ele pecou quando ele apoiava Saul. Quando Deus tinha desistido de Saul, ainda assim ele gastava tempo com Saul. Então Samuel também não poderia ser o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Então todas essas tentativas que Deus levantava uma pessoa para ser aquele que pisaria a cabeça da serpente, falhava de alguma forma. Eu acredito que o diabo falou assim, vai ser mais um. Por mais que alguém se destacasse em alguma área, Satanás arrumava um jeito de derrubar em outra. Continuando, o rei Davi. O rei Davi era rei da nação mais próspera do mundo, era profeta, era músico, era um guerreiro excelente. Ele inventou muitas armas, inventou instrumentos musicais, era músico, era poeta, era compositor. E ele era aceito por Deus para o seu povo. E a Bíblia fala, e Deus fala, que não existia ninguém como Davi. Davi era o homem segundo o coração de Davi. Mas Davi erra também. Davi, ele terminou sua vida com uma mancha no seu ministério, no seu reinado. Ele terminou com uma mancha de adúltero e homicida. Adúltero e homicida. Então Davi não poderia ser o homem que pisaria a cabeça da serpente. Deus levanta Salomão. Salomão era rei, era próspero, era o homem mais sábio do mundo, era rico, teve um reinado de paz, mestre, escritor, pensador, filósofo. Era tudo isso. Mas Salomão também terminou sua vida como idólatra, como adúltero e como prostituto. Então também não poderia ser ele. E segue a lista dos reis de Israel. Mas Deus levanta um profeta, o profeta Elias. A Bíblia fala que ele levantou, ele apareceu. Não se tem muito registro do profeta Elias. Só fala que ele apareceu. Ele fala, de acordo com a minha palavra, não vai chover.
não vai chover. Satanás ficou doido. O que é esse homem? Uai, que isso? Manda parar de chover e pare, Deus não falou nada com ele, só com a palavra dele já acontece isso? Vamos ficar de olho nesse menino aí. Vamos ficar de olho. E a vida de Elias vai acontecendo. Ele junta 850 profetas de Baal, de Azera, mata todo mundo, faz cair fogo do céu numa oração de 5 segundos. Satanás fica doido. Opa, deve ser esse, hein? Deve ser esse que, ó, ninguém até hoje fez o que esse menino fez, hein? Ninguém fez até hoje. O profeta Elias foi o primeiro profeta que ressuscitou uma pessoa. Foi o filho da viúva. O primeiro histórico de ressurreição, não, de uma oração que alguém que era morto e voltou à vida foi Elias. Elias foi o primeiro a fazer isso. Sim, rapaz, agora é ele, hein? Agora é ele, hein? Eu acredito que um satanazinho lá já pegou um Dorflex, um Doril. Falei assim, mestre, eu acho que é melhor só começar a tomar aqui, ó, que eu acho que é agora, hein? Eu acho que vai ser esse homem. Mas não, vamos levantar Jezabel ali, vamos ver, vamos levantar nossa filha ali. Levanta Jezabel, Jezabel fala uns negócios lá que eu vou matar esse homem. Vou matar esse homem. Elias fica com medo e foge. Deus fala para ele fugir para o deserto. Elias, ele é alimentado por um urubu, por um abutre, um urubu, ou um corvo. A Bíblia é tão chique que não fala urubu, fala corvo. Mas é a mesma coisa. Quase a mesma coisa, da mesma família. Então Elias fica lá no deserto. Elias fica na casa da viúva. E depois de tudo isso, Elias pede para morrer. Eu, durante muito tempo, pensei, gente, esse menino tem problema. Como é que ele é usado tremendamente por Deus? Ele faz chover fogo do céu. Ele mata 850 profetas do Satanás. E ele pede para morrer. Aí fui pesquisar um pouquinho. Quando Deus manda ele para o ribeiro de Querite, Deus manda um corvo, Deus manda um abutre, um urubu. E o urubu era um animal imundo na cultura de Israel. Era um animal imundo. Então, judeu não poderia tocar ou chegar perto de animais assim, de animais impuros. E ainda assim, ele comia de dia e de noite uma carne que o urubu trazia. Ainda assim, ele comeu. Quando Elias vai para a casa da viúva, era uma humilhação para um profeta ir para a casa de uma viúva. Uma viúva e pobre. Era uma humilhação. Mas Elias foi. Ficou sendo sustentado por uma viúva. Então eu começo a entender por que Elias começa a pedir: ah, Deus, acho que meu tempo já passou. Meu tempo já passou. Então ele peca. Ele desiste da vida. Ah, esse negócio não dá para mim não. Esse negócio de ser profeta do Senhor é muito pesado para mim. Então, Elias não serve. Deus e Elias levanta Eliseu. Eliseu era 2 vezes mais poderoso que Elias. Quando Eliseu fala assim, eu quero porção dobrada do seu espírito. Era 2 vezes mais poderoso que Elias. E ficava doido o Satanás lá. Mas só que também ocorreu um problema com Eliseu. Eliseu ficou nervoso. Por quê? A Bíblia fala que Eliseu estava caminhando por um lugar e alguns jovens chamavam ele de careca. Ah, lá o careca, lá o careca, lá o careca, tal. A Bíblia fala calvo, mas é a mesma coisa. Ah, lá o careca, lá o profeta careca, careca. E Eliseu fica tão nervoso, tão irado, que ele profetiza uma ursa para matar aqueles jovens. E assim acontece. Aparece uma ursa e devora aqueles jovens. Só porque os jovens chamaram o Eliseu de careca. Aí também Eliseu não serve para ser o descendente que pisaria a cabeça da serpente. E a lista continua. Se eu quisesse falar de todos os profetas, a gente acharia pecados e erros que também não serviriam para ser o descendente que pisaria a cabeça da serpente. Eu quero passar essa bola para mim e para você agora. Esses homens que eu falei até agora foram muito usados por Deus, tiveram áreas na sua vida que foram vitoriosos, mas também tiveram áreas na sua vida que perderam. Eu quero te perguntar, você não precisa me responder, qual é a área da sua vida que o diabo tem vencido? Qual é a área da sua vida que precisa ser vigiado mais? Qual é a área da sua vida? E a história segue.
A história segue. Aí vem Daniel, vem um monte de gente aí. Acredito que Satanás deve ter ficado muito satisfeito. Esse negócio de pisar na minha cabeça aí, ó. Eu acho que não vai ser homem, não. Eu acho que deve ser outra coisa. Homem não deve ser, não, porque todo mundo que veio até agora falhou. Não vai ser diferente agora, não. Mas, de repente, houve-se uma profecia que o Salvador viria da cidade de Belém. Miqueias fala isso. Que o Salvador vinha da cidade de Belém. E muitas profecias sobre Jesus, Isaías falando, Miqueias falando, e muitos outros profetas falaram sobre o Salvador. E de repente chega a notícia. Chega um satanazinho e fala assim: patrão, ó, queria falar não, mas ó, tem um homem diferente aí. Não, deve ser mais um, deve ser... Não, é diferente. Ele é diferente porque ele nasceu sem a ajuda de homem algum. Que isso, rapaz? Você está ficando doido? É sério, patrão. É sério. Apareceu um homem aí, ó, que apareceu. Não sei como, ninguém sabe como, apareceu. E vamos ver. Vamos vigiar. Nasce Jesus. Satanás manda Herodes matar várias crianças, né, de até 2 anos. Mas assim, milagrosamente, por ação de Deus, Jesus foge. Ao longo da caminhada, a Bíblia não fala sobre a adolescência e a juventude de Jesus, mas eu acredito que Jesus foi manifestando o seu caráter divino ao longo da sua vida, durante toda a história da sua vida. E Satanás foi percebendo isso. Foi percebendo. Então Satanás aplica os mesmos testes que ele aplicou sobre todas essas pessoas na figura de Jesus. Como, por exemplo, eu anotei aqui, na tentação do deserto, o diabo tentou Jesus para comer do fruto proibido. Não cedeu à tentação como Adão, enquanto ele estava no deserto. Jesus mandou-lhe palavra no coco dele. Jesus não sentiu ódio, isso ao longo da sua vida. Jesus não sentiu ódio pelo seu irmão, como Caim, mas amou mesmo sendo traído por Judas. Quando Judas o traz Jesus e fala assim: amigo, por que fizeste isso? Jesus não foi descontrolado com Noé, mas foi moderado em tudo. Na passagem da última ceia, Jesus fala que ele não beberia do fruto da vide até que ele retornasse, até que ele voltasse para buscar o seu povo. Ele não foi descontrolado como Noé. Jesus não mentiu como Abraão, Isaac e Jacó, mas ele é a própria verdade. Jesus não dependeu de homem nenhum como José, mas confiou apenas em Deus. Assim como Moisés, Jesus foi testado ao máximo, mas não descontou em ninguém. Pelo contrário, pediu que o Pai o perdoasse. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, sofrendo todo tipo de pressão psicológica, pronto para beber do cálice da ira de Deus despejado na cruz do Calvário, ele teria todos os motivos do mundo para fazer uma oração. Para esse Pai, acaba com tudo. Ou ele mesmo poderia fazer esse tipo de oração, ele poderia fazer isso. Jesus não precisava de muita coisa, não. Jesus só precisava fazer isso aqui, ó. E tudo se desfaria. Tudo se desfaria. Moisés também recebeu uma grande pressão e ainda assim não bateu, não descontou em ninguém, mas falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Foi traído como Josué, mas intercedeu por Pedro. Quando Josué pediu para que o povo se santificasse e não pegasse nada de Jericó, ele confiava que o povo obedecesse e atendesse o seu pedido. Então ele foi traído. Pedro também falou para Jesus: não, Jesus, eu estou contigo até na cruz. Estamos juntos. Mas foi só apertar um pouquinho. Não conheço ele não. Não, nunca vi. Oi, Jesus? Nem conheço. Ao invés de Sansão, ele obedeceu. Ao invés de Eli, não tolerava o pecado. Enquanto Samuel perdia tempo com Saul, Jesus deixou de lado a hipocrisia dos fariseus e dos religiosos da época. Jesus foi o melhor esposo do que Davi. Enquanto Davi tirava a vida de Urias, Jesus deu a sua vida pela sua igreja e foi fiel e é fiel a ela até o fim. Salomão se prostrou aos ídolos de suas mulheres,
Jesus amou Jerusalém e não compactuou com a sua imoralidade. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, ele faz uma declaração. Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar você como uma galinha ajunta os seus pintinhos, mas você não quis. Mas você não quis. Elias desistiu da vida. Jesus, ele é a própria vida e a ofertou a Deus em favor de condenados como eu e você. Eliseu se irou porque zombaram dele, mas Jesus perdoou a todos. Esses homens foram patriarcas, profetas, reis, sacerdotes e morreram e esperam a ressurreição. Assim como eu e você, por mais crentes, por mais piedosos, por mais bondosos que eu e você sejamos, na nossa lápide, naquela plaquinha que vai estar lá, vai estar escrito: Diogo, homem de Deus, fiel, amou a Deus. Fulano de tal, bom marido, bom esposo, servo de Jesus. Fulana de tal, boa mulher, boa esposa, temente a Deus e missionária e tal. As nossas lápides vão estar escrito isso, alguma coisa, falando que eu fiz, que eu fui, que aconteceu e não sou mais. Mas com Jesus é diferente. Jesus é o Deus homem. Jesus é o primogênito dos que dormem. Isso significa que Jesus ressuscitou da morte para nunca mais voltar para lá. Jesus é profeta, Jesus é rei, Jesus é sacerdote, morreu, mas ressuscitou, e ele vive pelos séculos dos séculos e dos séculos, e nunca mais vai morrer de novo. Nunca mais. Na túmula de todos esses homens, no caixão de todos esses homens, estará ou esteve escrito alguma coisa. Jesus é a única pessoa na história da humanidade que está escrito: ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele é o único homem da história que estará escrito. É o único homem. É o único homem. Então eu te contei isso aqui até agora para falar uma coisa, que você já sabe e vou repetir. Aquele versículo de Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Todos pecaram e todos estão distantes da glória de Deus. Eu li no texto que eu abri a mensagem, falando que os anjos maravilharam com o que Deus fez e anunciou aos homens. Olha, nasceu o Salvador, o Rei, o Cristo Senhor. Ele está agora na cidade de Belém, deu todas as características de como Jesus estava naquele momento. A palavra fala que os pastores se alegraram porque o seu Salvador nasceu. E infelizmente eu como crente, você como crente, aliás, eu posso falar por mim, não posso falar por você. Eu durante muitas vezes como crente, eu não me alegrei que o meu Salvador nasceu. E quantas pessoas não se alegram que o Salvador, que o Cristo, o Senhor, nasceu? Como eu falei aqui domingo, falei assim, Jesus está voltando. É bacana, né? Jesus está voltando. Ih, rapaz, tem que pagar uma conta de luz. Se não pagar, hoje corta a minha luz. Quando Adão pecou, ali todo mundo fala, mas se fosse eu não pecaria. A palavra Adão ali significa humanidade. Então se fosse eu, se fosse você, a gente pecaria da mesma forma. Talvez até pior do que Adão. Talvez até pior. Então ali a humanidade pecou contra Deus. Então o fruto do pecado, o gene do pecado está dentro de mim. A Bíblia não fala, não tem como mensurar a destruição que o pecado fez na humanidade. Não tem como mensurar isso. Não tem como. Tudo que a gente faz é asqueroso diante de Deus. Que isso, irmão? Não pode falar isso não. É verdade. Porque lá em Isaías fala que as nossas melhores obras, as nossas mais perfeitas, as nossas mais bem intencionadas obras são como trapos de imundícia. Já falei sobre aqui, vou repetir. Trapo de imundícia é aquele pano, é aquela gaze que enrolava numa pessoa leprosa. Quando a pessoa leprosa ia lá no templo falar com o sacerdote, olha, eu estou leproso, ou eu sou leproso. O sacerdote tinha a função de enfermeiro na época. Então o sacerdote limpava onde estava leproso, colocava uma faixa em cima daquele lugar leproso e deixava ali por 3 dias.
Depois, quando aquele tecido, aquele pedaço de pano estava cheio de sangue, de pus, o sacerdote tirava aquele pano e junto com aquele pano saía pedaços de carne podre, apodrecido. O cheiro era insuportável. Então, todas as vezes que a Bíblia fala trapos de imundícia, está se referindo a esse pedaço de pano com carne podre, depois de 3 dias no corpo do leproso. Então, o trapo de imundícia é isso. Então, a Bíblia fala que as nossas melhores obras são trapos de imundícia diante de Deus. Então, por mais que eu e você quiséssemos fazer alguma coisa boa, eu confesso que eu e você até tentamos fazer alguma coisa boa para Deus. A gente luta contra o pecado, a gente não quero, Deus não gosta. Eu tento me aproximar mais de Deus, mas alguma coisa puxa a gente para trás. A gente está lá e eu tentei colocar um propósito no meu coração há um tempo atrás. Eu falei assim, eu quero passar um dia sem pecar. Ai, bobinho. Eu falei assim, não, Jesus, eu vou me vigiar, eu vou prestar atenção, eu não vou pecar hoje. Pelo menos uma vez eu não vou pecar. E assim eu fiz durante algumas semanas. Eu tentei fazer isso mesmo. Não vou pecar. Eu fiquei num estado de vigilância assim, quase que literal. Aí quando eu achava no final da noite, assim mais ou menos 11 horas, eu fazia um resumo assim no meu dia. O que eu fiz? Aí eu orei, eu li a Bíblia, eu fiz isso, fiz aquilo, pronto, eu não pequei. Relaxava e vinha um pensamento torpe na minha cabeça. Pronto, pequei. Aí eu pensava no irmãozinho lá, falei assim, mas aquele irmãozinho lá, pequei. Então durante todo um dia de esforço, por causa de um pensamento foi tudo jogado fora. Mas eu tinha pecado também no meio do caminho, depois eu descobri. Não sabia, mas descobri depois. Então todas as nossas obras são inúteis diante de Deus. São inúteis. Por isso que Jesus precisou vir para cá. Porque se a Bíblia continuasse a escrita, se eu continuasse a leitura dos vários homens, todos os homens pecariam e não serviriam para ser aquele que pisaria a cabeça da serpente. Deus me levantasse você, com toda a certeza, não estou diminuindo você não. Pelo contrário. Acharia até honroso se eu ou se você fôssemos levantados por Deus para tamanha obra. Mas infelizmente, eu pecaria. Você também pecaria também no final. Por isso que Deus precisou fazer isso. E não somente isso. Com o pecado, todos nós estávamos condenados ao inferno. Todos nós. Até Jesus havia o império da morte, havia o império das trevas. A morte reinava, a condenação reinava. Ninguém poderia se salvar, ninguém. Deus deu a lei para o judeu e para a humanidade, não é para que o homem pudesse cumprir a lei. O homem não pode cumprir a lei. Não pode. Quer ver um exemplo simples? Por exemplo, a Bíblia fala, não roubarás. Ah, mas esse não, esse eu consigo. Eu não roubo, não sou ladrão. Mas a Bíblia vai muito além disso, de não roubar. Não roubar não significa só pegar alguma coisa que é do outro, que pertence ao outro. Não significa isso. Por exemplo, quando eu falo alguma coisa que não é eu que falei originalmente, e a outra pessoa que falou, eu estou roubando aquela ideia intelectualmente. É roubo. É roubo. Eu estou pregando, por exemplo, eu falo alguma coisa que a outra pessoa falou, mas eu não falo que a outra pessoa falou. Eu estou roubando. Eu estou roubando a ideia dela. Eu posso até falar, mas irmãos, eu ouvi uma mensagem do fulano de tal, falou isso. Mas não, porque eu quero ser o bom. Eu quero que ache, nossa, o irmão prega demais. Entendeu? Então a lei vai muito além do que parece ser. Vai muito além. Muito além. Então Jesus precisou vir à terra. Jesus precisou viver uma vida perfeita. Deus, na sua infinita misericórdia, na sua imensidão de graça, de glória e de poder, Ele teve que se fazer tão miserável como eu e você. Tão miserável quanto eu e você. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova, a boa notícia. Que boa notícia é essa? Que Deus, do seu alto e infinito trono, da sua majestade, da sua eternidade,
vendo a insuficiência do homem de se salvar, de se manter puro e de se achegar a Deus por suas próprias forças, o que ele faz? Ele deixa a sua glória, ele deixa a sua majestade, ele deixa a sua eternidade no seu estado pleno de glória, se faz homem, deixa de lado a sua eternidade, sua magnitude, deixa a sua divindade de lado, para viver como um homem normal, como eu e você, para viver uma vida perfeita que agrade a Deus, para que Ele se entregue no meu e no seu lugar, como sacrifício a Deus, para que eu e você não precisássemos morrer. Quando Jesus morreu na cruz, não era Ele que tinha que estar lá, não. Era eu e você. Era eu e você que tínhamos que estar lá. Jesus foi humilhado, Jesus foi escarnecido, Jesus foi cuspido na cara. Era para eu e você estarmos lá. Não era Ele. Não era Ele. A crucificação romana da época era o crucificado sem roupa. Jesus foi crucificado sem roupa, pelado. Era para que eu e você estivéssemos lá. Deus estabeleceu uma ordem quando Adão pecou no Éden. Alguém tem que morrer. Quando Adão e Eva pecou, quem morreu foi um cordeiro. A Bíblia não fala, mas a cultura judaica fala que era um cordeiro. Alguém tem que morrer. Um ser inocente precisou morrer pelo culpado. Se todos nós estamos debaixo do pecado, todos nós somos culpados. Então o culpado não pode morrer por outro culpado. Quem que tinha que morrer então? O inocente. A única pessoa inocente nessa história toda da humanidade, esses 6.000 anos, é Deus. É a pessoa do Filho. Honestamente, irmãos, Jesus precisava descer na terra? Não precisava. Jesus precisava passar fome, passar frio, passar raiva com os discípulos? Não precisava. Jesus precisava morrer na cruz do Calvário? A cruz era a pior morte romana, era a morte mais humilhante. A cruz não era a morte imediata. A cruz era uma morte de sofrimento. A pessoa morria por sofrimento. Tanto que alguns relatos as pessoas demoravam 1 semana para morrer na cruz. 1 semana. Então era uma morte humilhante, era uma morte vexatória. Jesus não precisava disso. Não precisava disso. Então eu contei toda essa história para você de vários homens da Bíblia, homens de fé, homens que a gente gosta, que a gente prega sobre eles, mas eles não serviram para vencer o pecado, para vencer a morte. Eles não serviram. A Bíblia fala que nasceu um Salvador em Belém. Nasceu um Salvador, o Cristo, o Senhor. A Bíblia fala que os pastores se alegraram com isso. Eu espero que a partir de hoje você se alegre que o Messias, o Salvador, nasceu para salvar você e eu do pecado e do inferno. Nasceu o Salvador. O que você pode dar em troca do Salvador? Claro que o que ele fez é imensurável, é impagável o que ele fez. Mas hoje, agora, nesse momento, o que você pode ofertar para Deus? Deus só pede uma coisa: filho, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Se Jesus pediu o teu coração hoje, você daria para ele o seu coração? Você daria a ele sua vida? Tem uma música que a gente canta, que a gente cantou agora, né? Eu nunca saberei o preço que foi pago naquela cruz. Eu nunca saberei o preço que foi pago naquela cruz. Eu nunca vou saber. E realmente eu nunca vou saber. Nunca vou saber. Mas para terminar a história, Jesus morre. Acredito que Satanás deve ter ficado muito alegre. Muito alegre. Porque Jesus morreu. Mas 3 dias depois, a Bíblia fala que o sepulcro ele é aberto. E o nosso Salvador sai de lá. O nosso Salvador sai de lá para nunca mais voltar. O nosso Salvador venceu a morte.
O nosso Salvador venceu o maior inimigo do homem. O maior inimigo do homem é a morte. E ninguém venceu a morte. Ninguém até então venceu a morte. E depois de Jesus, nenhum homem venceu a morte. Mas todos nós venceremos a morte quando Ele decidir nos buscar e nos arrebatar para o céu e nunca mais sairmos da sua presença. A Bíblia fala que Jesus é o primogênito dos mortos, como eu acabei de falar aqui. Ele saiu da morte para nunca mais voltar para lá. Você imaginou isso? Você nunca mais vai morrer. O pecado não tem ação sobre mim, sobre você, Silvio. Nunca mais. Eu imagino que eu e todos os irmãos lutam uma vida miserável para não pecar. Os irmãos são sinceros, amam a Deus, são tementes a Deus e lutam para viver uma vida santa. Consegue, mas cai, escorrega. Imagina um lugar que nunca mais vamos preocupar com isso. Nunca mais. Nunca mais vai ter pecado. Nunca mais vai ter a debilidade do corpo. Nunca mais vai ter problema, chateação, tristeza. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Eu desejo por esse dia. Eu desejo por esse dia. Eu não sei você, irmãos, mas eu desejo por esse dia. Eu desejo estar nesse lugar. Eu desejo estar nesse lugar. Eu desejo estar nesse lugar.